Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão é considerada a Catedral de Roma, a igreja sede do Papa. A dedicação dessa igreja nos faz lembrar aquilo que realmente é a igreja diante de Deus e também aquilo que somos nós diante de Deus. Porque o templo construído e dedicado para o culto sagrado nada mais é do que uma expressão daquilo que é a igreja militante, que se une à igreja triunfante e padecente. O templo é onde se reúne a igreja. Por isso que a dedicação de um templo para que a igreja realize o seu culto sagrado é uma atitude de realmente transformar sagrado para aqueles que já são consagrados. Porque na igreja o corpo místico de Cristo realiza e atualiza o santo sacrifício. A igreja, o templo, é a imagem do Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. O templo também é o lugar do sacrifício de Cristo e da ressurreição. É o Monte Calvário. Mas também esse templo, ele nos leva a refletir sobre a nossa condição de igreja. Por isso que o texto sagrado de hoje do Evangelho nos leva a contemplar uma coisa essencial na nossa vida. Porque Jesus Cristo vai até o templo de Jerusalém e vê ali os cambistas, os vendedores de bois, ovelhas, pombas e aquelas pessoas sentadas ali. Jesus ele vai fazer uma exortação, porque ele vai exortar que a casa do Senhor não é uma casa de comércio. Mas veja, aqui nós temos 2 erros que Jesus Cristo nos alerta. O erro daquelas pessoas que quiseram e começaram a se aproveitar do templo para ganhar dinheiro, e também daquelas pessoas que vinham prestar o culto no templo e não mais traziam aquilo que era do seu trabalho, aquela parte, as primícias, para oferecer no templo a Deus. Essas pessoas, por não querer trazer em peregrinação o fruto do seu trabalho, eles vinham até Jerusalém e ali compravam no templo aqueles animais para o sacrifício. Com isso, aquele povo perdeu a capacidade de dedicação e generosidade às coisas de Deus, porque não mais tinham o cuidado de transportar
aquilo que era produzido por eles mesmos para Jerusalém, para entregar o fruto do seu próprio trabalho, aqueles animais, todas aquelas produções que eles ali faziam na agricultura ou no pastoreio. Por isso que é importante na nossa vida ter essa consciência. Deus, muitas vezes a sua obra necessita sim de alguma doação monetária, mas Deus quer muito mais o coração do ser humano. Porque quando nós damos o nosso coração, nós damos também a nossa dedicação. E quando nós somos dedicados, Deus realiza a obra, porque a obra que será realizada através de nós será, sim, um verdadeiro sacrifício, uma obra santa, uma obra sagrada. Por isso que o Templo de Jerusalém virou uma casa de comércio e uma casa de acomodação, porque aquele povo não mais se esforçava para levar aquilo que produzia ao templo. E aquele povo em Jerusalém, os cambistas, se aproveitavam dessa desordem do povo, para oferecer aquilo que era necessário para o culto divino. E assim, eles iam se perdendo cada vez mais, transformando a casa de comércio, o templo, numa casa de comércio. Por isso que nós precisamos também ter esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que só porque dão dízimo, dão uma oferta, elas vão ser atendidas, elas precisam ser atendidas. A igreja tem que fazer aquilo que elas querem, e muitas vezes as pessoas esquecem que o que garante a graça de Deus na nossa vida é a nossa generosidade para com o próprio Deus. E infelizmente precisamos ter esse cuidado para que o templo do Senhor não seja um lugar só para arrecadar dinheiro, como muita gente também assim pensa. E isso pode vir até dos ministros sagrados ou de uma coordenação de uma comunidade, de sempre ficar buscando recompensas monetárias, de sempre fazer tudo para atrair pessoas, para que essas pessoas deixem ali a sua oferta, o seu dízimo. E isso vai transformando a casa do Senhor numa casa de comércio. Por isso que Jesus Cristo vai nos chamar essa atenção. Assim também, quando Jesus no final vai dizer que ele vai relacionar o templo com o seu próprio corpo, o nosso corpo também deve ser assim. Porque muitas vezes nós queremos fazer essas mesmas coisas. Nós temos a atitude do cambista e também a atitude desse povo que quer realizar o seu sacrifício, mas não quer realizar com generosidade, com dedicação. Porque muitas vezes queremos a salvação, mas não queremos realizar essa salvação na nossa vida. Não queremos corresponder com a nossa liberdade esta salvação. Às vezes a gente quer prestar o culto sagrado, mas muitas vezes nós vamos muito mais vendendo aquilo que é mais precioso em nós, a obra do sacrifício, ou seja, nós vamos trocando o nosso verdadeiro sentido por outros sentidos para a vida, que não vão nos levar a lugar algum. Nós vamos vendendo o nosso coração, que é a maior obra de sacrifício que nós poderemos oferecer a Deus. Nós vendemos o nosso coração para o pecado e queremos ainda participar do culto sagrado. Por isso que precisamos ter esse cuidado com a nossa vida, porque o nosso corpo é um corpo de santidade, é templo de Deus, porque não adianta a gente querer estar na presença do Senhor, ser igreja, mas nós vendemos o nosso coração e não queremos realizar uma obra de generosidade e dedicação. Nós queremos fazer a nossa própria vontade e tudo isso vai corrompendo aquilo que é a verdadeira fé e vai nos impedindo de viver verdadeiramente como pedras vivas desse edifício espiritual que é, sim, a igreja.
que é o corpo místico de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.